A paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os jovens se arriscaram comigo hoje, né? Para estarmos trazendo a palavra do Senhor. E é muita honra sempre que nós podemos assim fazer, sempre que temos essa oportunidade. Deus abençoe pastor Elias no trabalho com esses jovens, Rubiene, agora eu sou suspeita para estar falando alguma coisa de Rubiene, então já vou me calar. Amém? Já vou me calar a respeito. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, que eu creio que a maioria já está aberta, no texto que nos foi dado nesta noite. Vendo esses jovens cantarem, louvar ao Senhor, ministrarem, eu me sinto assim meio orgulhosa, mas é um orgulho bom, né? Porque eu vi alguns deles que já passaram pelo departamento de adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sempre falamos a respeito dos pais com os adolescentes. O adolescente, ele depende de você, pai, de você, mãe, de você, responsável de você não, né? Do senhor, da senhora, responsáveis por eles. Depois que já pega a idade da juventude, né? Depois dos 18, também não estão livres. Eu costumo falar para os meus lá em casa que enquanto eu for viva, né? Enquanto eu for viva, eu vou estar conversando na orelha deles, certo? E eles glorificam o nome do Senhor, porque agora estão adultos, eu só converso. Aleluia? Só dou uma conversadinha de leve, né? Mas pais, responsáveis, tias, tios, irmãos mais velhos, vocês não têm ideia do agir de Deus através da vida de vocês, na vida do adolescente, na vida do jovem, se é o jovem que ainda está na sua casa, que depende de você. Você não tem noção do quanto é importante uma fala, às vezes uma bronca, que às vezes os meninos aprontam, porque eles querem a nossa atenção. Às vezes não é nem porque quer aprontar, mas eles aprontam porque querem, se eu aprontar, meu pai vai me ver, minha mãe vai me ver, né? Meu tio vai me ver, minha tia, meu responsável. Então, às vezes, tem isso. Mas, em tudo, nós contamos piamente, pela fé, com o amor de Deus, que é sobre todas as coisas. Aleluias? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre o inseparável amor de Deus. Os irmãos já têm aí a leitura, Romanos, capítulo 8, somente os versículos de número 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Coloca a mão no teu peito e diga: Deus me ama. Ainda que ninguém me ame, Deus me ama. Aleluia. Tenha essa certeza. Sente-se em nome de Jesus. Obrigada, meu irmão Ariston. Que o Senhor o abençoe poderosamente. Meus amados, já foi, né? Já foi ministrado nessa noite, através de louvores, através de cânticos, através de ministrações mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. William, que Deus te abençoe. Tem um pregador aí dentro de você. Dá lugar, né, ali? Falei o nome e já esqueci. Misericórdia. Está vendo, irmãos? Como é que é? Está vendo? Só o Senhor para ter misericórdia. Pois tem um pregador aí dentro. Vamos, né? Vamos cultivar, em nome de Jesus. Queridos e queridas que me ouvem nesta noite, louvado seja o nome do Senhor que deu ao apóstolo Paulo essa inspiração. O tema desta noite é amor de Deus, o inseparável amor de Deus. E quando nós temos esse tema, irmãos, falar sobre o amor de Deus é uma infinitude. É algo muito abrangente, é algo muito profundo, como o texto assim já preconiza. Nós entendemos que falar do amor de Deus vai até além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento, porque quem compreende um amor como este, que entrega o seu próprio filho por pecadores, que destitui o seu filho de glória, que destitui o seu filho de todo o aparato que ele tinha no céu, para entregá-lo por nós, para redimir, para restaurar, para resgatar, para religar a nossa alma a Ele mesmo, que é o Senhor. A dimensão do amor de Deus, ela é cantada, ela é falada, ela é descrita, mas nenhuma pode abranger a sua totalidade. Há um hino que diz que se o mar em tinta se tornar e o céu se tornar em papel, a descrever o amor de Deus, ainda assim, não seria possível descrever tão grande amor. Os irmãos aí de 1980, 70, 60, lembra desse hino, amém? Louvado sejam os jovens dessa época. Louvado seja Deus. E quando nós
Pensamos nisto? É o próprio Deus quem traz a existência e faz com que esse amor seja efetivo nas nossas vidas, seja efetivo nos nossos corações. Mesmo que nós venhamos a falhar, a pecar, mesmo que nós venhamos a ser inconstantes, mesmo o Senhor nos orientando para não sermos desta forma, mesmo que venhamos a desobedecer, a cometer falhas, a cometer pecados, né? Porque a gente às vezes fica querendo amenizar a palavra. Não, pecado não. É só uma coisinha assim que eu faço que, né, eu acho que Deus não se agrada, né? Mas pecado, não, isso é muito pesado, pastor. O que é isso? Né? Mas, queridos, a palavra diz que é. E diz também que não tem tamanho, né? Todo pecado, toda falha é falha, todo pecado é pecado. Mas o Senhor é tão misericordioso e tão grande em amor que Ele tem um amor tão grande que cobre uma multidão de pecados. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. 1 Pedro 4, 8. Louvado seja Deus. O amor de Deus é imutável, ele não muda. O amor de Deus é inabalável. Não tem nada que nós façamos que assuste Deus, ou que faça com que Deus nos ame mais, ou com que Deus nos ame menos. Não há nada nos nossos procedimentos, nas nossas capacidades mentais e intelectuais que façam com que Deus nos ame menos ou mais. Ele simplesmente nos ama. Ele ama aquele que Ele criou, e Ele nos criou, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez criaturas suas, e mais do que criaturas, em Cristo Jesus, como foi citado nesta noite, Ele nos fez filhos, Ele nos fez co-herdeiros da sua glória, da sua bênção, da sua promessa, das suas promessas nas nossas vidas, do seu favor sobre as nossas vidas, ainda que nós não mereçamos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós vemos nos nossos dias algo que é triste, infelizmente, né? São pessoas que se afastam do amor de Deus. O mundo que nós vivemos hoje, como a evangelista Érica relatou, está um mundo que está cada vez mais se afastando desse amor, deixando de lado esse amor, desprezando. Deus continua amando. Para Deus, Ele não está nem aí se a gente despreza ou não despreza. Ele continua amando. E eu já ouvi uma pregação aqui nesse púlpito, que se a gente persistir no erro, e o mundo persistir no erro, e não der ouvidos à voz do Senhor, naquele grande dia, com todo amor, Deus vai mandar para um lugar onde a gente nem quer falar, né? Mas a gente fala, amando, Deus vai mandar para o inferno. Mesmo com todo amor, Ele não vai deixar de amar. Mas a nossa conduta, a nossa atitude para com Ele, vai nos conduzir a lugares que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós não gostaríamos de estar ou de participar. E quando nós falamos sobre isso, a palavra de Deus, ela nos diz que, nesses tempos que nós estamos hoje, em Mateus 24, 12, ela diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, nós não temos como quantificar estes muitos, né? Não sabemos se são bilhões, trilhões. Não tem como nós quantificarmos estes muitos. E também não dá para nós identificarmos se eles estão aqui, no reduto chamado igreja, ou se são os que estão lá fora, lá no mundo. Mas fato é que nós estamos vivendo tempos em que tem sido notória a frieza do amor nos corações. E não é aquele amor de beijo e abraço, não é aquele amor do cônjuge, não é o amor filial, nada disso. É o amor humano mesmo. Amados, não sei se pela multiplicidade das comunicações e facilidade de acessos às notícias, de acessos às novas que acontecem, né, ao redor de todo mundo, irmãos, é muita mazela, é muita coisa feia que a gente vê acontecer, e nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no púlpito. A gente não ouvia falar de mãe que pegava filho e colocava na lata de lixo, ou tinha um bebê e entregava esse bebê para ser morto por causa de alguma coisa, ou espancava um bebê até a morte. A gente não via as mães falarem, não se ouvia falar que mães faziam esse tipo de coisa. Pais torturando filhos, torturando bebês, crianças, que são dependentes. E o inimigo tem uma gana, irmãos, ele tem uma gana tão grande sobre as crianças que os irmãos não têm noção. Nós não temos noção, né? Que eu me incluo. Não temos noção da gana que o inimigo tem sobre a vida das crianças para levá-las à destruição. E quem são os agentes do inimigo para destruir as crianças? Além dos sistemas de televisão e das comunicações. Nós, os responsáveis. Os responsáveis. Mas o amor de Deus atua nessa área também. Aleluia!
O inimigo pode intentar com todas as suas artimanhas, com todas as suas novidades, mas o amor de Deus sempre vai superar a ação do inimigo. Louvado seja Deus. E diante disso, Paulo fala, meus amados, para Timóteo, ele conversa com Timóteo, né, o seu discípulo, e ele diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. E a palavra diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, que já foi falado nessa noite também, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele ainda diz para Timóteo no final deles: afasta-te. Paulo está falando para o jovem Timóteo. E quantos jovens nós temos aqui nesta noite, né? Nós oramos a Deus para que nenhum de vocês se inclua nesta lista. Para que nenhum de vocês se inclua no amor esfriado, no amor congelador, né, no amor freezer. Que ninguém se inclua nesta figura de linguagem. E que também não se inclua nesta lista, nessa relação que Paulo descreveu para Timóteo. Irmãos, é coisa muito pesada. E, infelizmente, nós temos visto nos nossos dias. Se não vemos face a face, ouvimos notícias, ouvimos de algum parente de longe, ouvimos algo em um país distante. Ouvimos todas estas coisas, mas continuamos afirmando e confirmando pelo poder do nome de Jesus. O amor de Deus supera. Aleluia! O amor de Deus por nós e sobre nós faz com que superemos todas estas coisas. E seguindo, meus irmãos, sobre o texto que foi dado como referência, Romanos 8, nós podemos declarar que não há nada que possa impedir a Deus de nos amar. Não tem nada que impeça, seja o seu certificado, seja a sua pós-graduação, seja o seu doutorado, né? Porque não são só amém? Coisas ruins, né? Que nos separam do amor de Deus. Coisas boas também. Quem não quer ser um doutor? Queremos ser doutores. E isso, infelizmente, pode nos separar do amor de Deus. Quem não quer escolher carros especiais para poder dirigir dentro da sua garagem? Nós queremos. Claro que nós queremos. Por que não? Né? Mas isso também são coisas que podem nos separar do amor de Deus. Não somente coisas boas. Quando eu digo nos separar do amor de Deus, irmãos, não é Deus para conosco, somos nós para com Deus. Porque o amor dele, o texto já diz, e a Bíblia não mente. Não tem nada que possa nos separar do amor de Deus, mas é o amor que provém de Deus sobre as nossas vidas. O nosso amor é humano, o nosso amor é falho. A gente muitas vezes deixa de amar por coisas pequenas. Por coisas bobas, a gente deixa de amar o nosso cônjuge, deixa de amar as namoradas, né, namorados? Deixa de amar os namorados, e assim sucessivamente. Principalmente na hora que vem a dificuldade. Os maridos que o digam e as esposas que o digam, né? E a gente deixa de amar. Ou o amor fica comprometido, né? Fica fraco, fica falho. Se bem que a palavra não fala isso do amor. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Olha, eu amo. Às vezes é um amor fraco, né? Um amor assim pálido. Mas a Bíblia não fala que o amor tem cor, né? Coríntios 13 vem primeiro aos Coríntios capítulo 13, Paulo vem trazendo uma definição muito clara e muito expositiva sobre o que vem a ser verdadeiramente o amor. Meus amados, um grande homem de Deus, né? Charles Spurgeon, falei certo, mocidade? Falei? É isso mesmo? Amém? É assim a expressão? Charles Spurgeon, gostei, falei de novo. Amados, meus queridos, ele num seu sermão, número 229, numa manhã de sábado, de 19 de dezembro de 1858, ele declara assim, em primeiro lugar, a paternidade no verdadeiro Deus. Só um trecho. Não há luz no planeta, senão aquela que vem do sol.
Não há luz na lua, senão aquela que é emprestada. É o sol refletindo, né, o satélite lua. E não há amor verdadeiro no coração, senão o que vem de Deus. Aleluias! E a respeito desse amor, ele fala, Deus é a luz, Deus é a vida, Deus deu a forma Deus dá o amor ao verdadeiro coração. Senão, o que vem de Deus, o amor, a luz, o universo. Agora, então, Deus é vida, Deus é luz, Deus é caminho. E para fechar isso aí, Deus é amor. Aleluia! A palavra do Senhor confirma isso. Tem todas essas coisas, mas acima delas, isso foi Charles Spurgeon que falou e nós não éramos nem nascidos. E ele já entendia muito bem de palavra de Deus e de amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor que em todas as épocas, séculos, gerações, Deus levanta pregadores, homens, mulheres, jovens, crianças, comprometidos com a sua palavra, cheios de amor de Deus nas suas vidas e que tem uma forma toda especial de transmitir aos demais a essência desse amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele discorre sobre alguns aspectos e práticas referentes ao amor. E nós vamos listar aqui o que ele vem elencando dentro do próprio texto. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que ele faz num texto, num versículo antes, o versículo de número 35, ele faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele já vem fazendo essa pergunta com autoridade. Ele já vem fazendo essa pergunta cheio do conhecimento de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí depois ele vem enumerando situações. E nós colocamos aqui, na inspiração do Senhor, 3 aspectos deste texto bíblico que Paulo traz para nós. O primeiro deles são questões materiais. Veja, primeiro ele pergunta, quem nos separará? Aí ele vem listando questões materiais. Que questões são essas? Tribulação. A tribulação ela pode ser entendida como um período de sofrimento, angústia e provações dos fiéis, que os fiéis enfrentam. E ela pode também significar um período de perseguição. Ninguém quer ser atribulado, né, irmãos? Misericórdia, misericórdia e tribulação. Tem uns louvores que falam aí de entrar, de quebrar, de fazer. Irmãos, isso é tribulação pura. Isso é tribulação, misericórdia. Sem a gente pedir, o trem já vem, né, pastor Lutero? Se pede, então, quebra, faz, refaz, enterra, levanta, põe em cima, põe embaixo, Senhor da glória. Tem misericórdia. A gente não dá conta, não, irmãos. A gente não dá conta. Mas a palavra de Deus fala de tribulação. Tem irmãos nossos da fé que agora, neste exato momento, estão sendo torturados, estão sendo mortos, estão tendo seus bens resgatados por governos, tudo por amor a Cristo. Tudo por amar o Senhor, tudo por anunciar essa palavra. Então, uma das coisas, a tribulação, ela é material. A gente sente ela na carne, na pele. Ela não é abstrata. O termo pode até nos levar para um termo abstrato, mas a tribulação em si, ela é concreta. A gente sente na pele, ou as pessoas sentem na pele a tribulação. Vem o entristecimento, vem o desânimo, vem a depressão, vem o abandono da fé, vem o abandono da família, vem o abandono das coisas de Deus. Amados, a tribulação não é brincadeira, e ela foi feita justamente para nos afastar e para nos tirar da presença do nosso Deus. Se o Senhor permite também uma tribulação na nossa vida, pode ter certeza que Ele vai te tirar dela pelo seu infinito e grande amor. Aleluia! E mesmo que seja algo que você inesperado, aconteceu na sua vida e te trouxe essa sensação de estar sendo atribulado, Deus continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. Outra questão material que Paulo elenca, ele fala da angústia. A angústia é bem parecida com a tribulação, mas, segundo aqui os dicionários que eu pesquisei, a angústia é um sentimento de sofrimento e de aflição que pode ser vivenciado em situações difíceis, crises ou incertezas. Pastor, isso aí é para a turma de mais de 50. A gente está falando num culto de jovem. Jovem não tem isso. Irmãos, tem. Infelizmente, os consultórios dos psicólogos estão lotados de jovens.
Jovens em crises de angústia. Angústia, porque, e é por coisa assim, irmãos, a gente a gente olha assim e fala, não acredito que você está aqui por causa disso. A gente dá vontade de perguntar. Mas não pode, né? Porque tem que acolher o cliente, né? Acolher o bonitinho e a bonitinha, né? Uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Minha mãe não me entende, meu pai não me entende, nem o cachorro lá de casa não está me entendendo. Jovem, irmão, eu falo, vem, titio, e ele faz... amados. E turma jovem, turma nova. Não é gente velha, não. Não é gente adulta, né? É gente nova, cheio de angústia. Isso é uma das coisas que Paulo elenca. A angústia é um sentimento que brota no nosso interior, no nosso ser. Hoje, a neurociência, ela está aí, né? Esse termo bonito, neurociência está querendo atribuir ao nosso cérebro todo e qualquer sentimento que nós venhamos a apresentar. Diz que é o cérebro que bate lá os neurônios um com o outro e faz uma tal de sinapse e recebe o estímulo externo e faz a sinapse, libera substância que vai para o coração, que vai para o organismo e assim sucessivamente, né? Então, a angústia faz parte dessas sinapses aí, questões externas e questões internas também. Fazem com que nós possamos vir a ser angustiados. Seja por situações presentes, seja por situações futuras, seja por uma quebra em alguma área da nossa vida, seja por uma doença, seja por uma impossibilidade, seja por um concurso que você já tentou 10 vezes, ainda não conseguiu passar, ainda não conseguiu uma colocação, seja a vontade que você está de casar, mas não aparece a noiva, não aparece o noivo, e o negócio vai ficando complicado, e você, não, estou angustiada. Amados, o amor de Deus age aí também. Aleluia! Essa é uma das situações materiais e humanas que Paulo elenca. Ele fala também da perseguição. A perseguição já é algo mais profundo, né? É entendido como qualquer hostilidade experimentada por aqueles que servem ao Senhor. Mas nós entendemos também que a perseguição ela pode vir no seu local de trabalho, ela pode vir na sua escola através de um bullying, pode ser um professor, e não só no aspecto evangélico, simplesmente porque costuma perturbar mesmo. Mas ela pode chegar na nossa vida, a perseguição. E tem nossos irmãos que estão sendo perseguidos mesmo por seguir o Evangelho. Outra coisa que Paulo fala, ele fala da fome. Ele fala da fome. Irmãos, ninguém aqui nunca passou fome, graças a Deus. Mas a gente vê, principalmente em alguns anúncios de organizações não governamentais que trabalham com crianças, né, famintas. Irmãos, é triste, é um quadro triste. E para a fome, não tem neurociência que dê jeito, certo? Porque a fome não deixa o organismo funcionar como ele deve funcionar. E Paulo vem falando sobre isso. E Paulo, ele sabia o que era passar fome, porque ele já tinha sido prisioneiro diversas vezes. Por diversas vezes, Paulo foi aprisionado. Então, ele sabia o que era isto. Irmãos, cadeia não é lugar de flores, de rosas, não é lugar de tapetes vermelhos. Eu nunca fui presa, graças a Deus, nem quero, nem minha mãe me prendia no quarto, porque não tinha porta. Aleluia! Entende? Então não tinha jeito dela prender. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, cadeia não é lugar de festividades, cadeia não é lugar de alegrias, principalmente quando se é um preso que todos estão com o olhar sobre ele, um preso considerado perigoso. Então, Paulo sabia o que era isso. Não é alimentação, irmãos. Chamam ração. É só o suficiente para a pessoa não morrer. Mas enfraquece todo o organismo. E Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre a fome, que é uma situação natural, uma condição humana. Paulo fala também, amados, da nudez. A nudez, meus queridos, é o despojamento total de vestimentas. Nudez, a pessoa fica despojada das suas vestes. E exatamente, irmãos, também uma condição de perseguição. Porque a pessoa, quando ela está nua, ela está vulnerável. Ela está com toda a sua carne exposta. Então, está totalmente vulnerável. Paulo fala disso. Se houver vulnerabilidade na nossa vida, nós não podemos nos esquecer daquele que nos ama. Ele vai agir com poder sobre essa vulnerabilidade. Aleluia. E vai nos dar vestes de glória. E vai nos cobrir com vestes de justiça. Louvado seja o nome do Senhor.
pelo seu grande e infinito amor sobre as nossas vidas. Meus amados, Paulo fala do perigo. Perigo é uma situação imaginária ou real, de prejuízo, de fatalidade. Perigo, meus amados, é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo se nós procurarmos ou não. São coisas imprevistas. São coisas imprevistas. Nós, muitas vezes, ouvimos falar de animais peçonhentos, né? Cuidado que ali tem tal bicho, cuidado que ali tem tal animal. Quando é o menino, a menina, mesmo jovem, que hoje, inclusive, está em estudos, no Brasil, a adolescência ia até os 24 anos, certo? Não vou aguentar, gente de 24 anos adolescentes, não vai dar. Amém? Vai ser difícil. Irmãos, eles são sabidos demais. Eles são muito sabidos, né? Aí a gente tem hora que chega a dar nó, sim, mas nós vamos vencendo pela graça, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Mas as situações de perigo, irmãos, elas vêm nos lugares mais inocentes, na roda dos amigos. A situação de perigo vem no local de trabalho. Quando eu falo situação de perigo, não é situação de perigo para o nosso corpo, para a nossa estrutura, para a nossa idoneidade, mas é situação de perigo para a nossa vida espiritual. E quando a gente pensa que não, já está totalmente envolvido. É como a serpente que encanta o passarinho. Ela vai lançando um olhar no passarinho, o passarinho pia, irmãos. Pia, gritando, como se estivesse gritando socorro, mas não consegue se mover. Então, são as situações de perigo que nós, muitas vezes, nos entremetemos na nossa vida em geral. É na faculdade, é na escola, é dentro de casa mesmo, é com os vícios, é com os jogos, é com a solidão, entre aspas, das salas de bate-papo, dos instas da vida. Irmãos, ninguém está sozinho ali, não. Não pense que seu filho, sua filha, está lá dentro do quarto com o celular ligado. Ah, bichinho está lá sozinho, só vendo coisa importante, umas informações para fazer um trabalho. Ele não está sozinho, ela não está sozinha. Eles estão sendo ali manietados, manipulados pelas ideologias deste mundo. É por isso que um jovem muitas vezes assiste um programa, sai dali e vai roubar, sai dali e vai matar, sai dali e vai criticar outros, sai dali e vai contra os pais, contra as mães, como foi lido nesta noite, ficam desobedientes a toda e qualquer forma de autoridade, inclusive a autoridade de Deus. E aqui eu estou falando para vergonha nossa. Muitas vezes são filhos de cristãos, são filhos de servos de Deus. É para vergonha nossa, irmãos, porque não deveria ser dessa forma. O bordão de direção da sua casa, pai e mãe, está na sua mão. Não deixa. Se o menino gosta de ficar trancado, tira a fechadura desse quarto. Não deixa. Você pensa que ele está lá sozinho, ele não está. Está cercado de pessoas que produzem bombas, está cercado de pessoas que praticam atos libidinosos, está cercado de criminosos, às vezes, está cercado de sedutores, de violadores do corpo, violadores da alma, está tudo ali. E eu acho interessante que a gente não acessa não, sabe? A gente mexe no celular da gente, sai receita de crochê, sai, né, alguma notícia, alguma coisa, essas coisas não aparecem para a gente. Elas não vêm no nosso celular, mas no celular do menino e da menina. Irmãos, é uma coisa de louco. Paulo fala sobre isso. E Paulo, desse perigo, e Paulo fala também da espada. A espada, meus irmãos, ela representa aqui, é uma arma, né? Não só representa, espada é uma arma. Mas a espada que nós entendemos nesse texto, espada ela traz perigo de morte. Espada ela traz divisão. Espada, ela traz uma figura de sobrepujar a força do mais forte sobre o mais fraco. Injustiças. A espada traz essa conotação. E Paulo fala sobre isso neste texto. Paulo fala também, meus amados irmãos, de questões e situações espirituais que fogem do controle humano. Que situações espirituais são essas? A morte. Quem controla a morte, irmãos? Só Jesus, que venceu ela. Mas nós, humanamente falando, nós não temos controle. Chegou a hora, nós vamos. Chegou a hora, nós partimos. Então, é algo fora do controle humano. Paulo também fala da vida. Irmãos, o que é a vida? Como nós podemos controlar a vida? Nós somos o tempo todo coordenados, comandados por alguém ou por alguma coisa. Ninguém faz o que quer, irmãos. Ninguém vive como quer viver.
Mesmo aqueles que às vezes entregam a sua vida para morar na rua, para se debandarem para outras situações difíceis, mesmo aqueles, vai alguém lá, vai o crente lá, toma aqui uma sopa, certo? Mesmo que ele não queira comer, come, você precisa comer, né? Vamos ali tomar um banho, mesmo que ele não queira. Irmãos, nós não temos o controle sobre a vida, nem sobre a morte. Paulo fala disso. Paulo fala dos anjos. Os anjos, irmãos, podem ser demônios e podem ser anjos de Deus. Nós não temos controle sobre os anjos. Eles são seres espirituais que são mensageiros de Deus e que fazem aquilo que o Senhor determina. Nós não temos controle sobre eles. Paulo fala também dos principados. E os principados, eles podem se referir a espíritos, anjos ou demônios, ou a príncipes, governantes e autoridades. Quem aqui de nós tem controle sobre autoridades? Nós não temos, irmãos, não temos. Nós temos na nossa mão o voto, nós temos na nossa mão algum trabalho que o Senhor nos dá em algum local público, que nós possamos ali fazer alguma coisa, igual José fez, ou pelo menos na sombra, né, do que José fez. Mas nós não temos autoridade, poder e domínio sobre isso. Paulo fala também, meus amados, das potestades que são governantes. E esses governantes tanto podem ser políticos, como governantes das hostes espirituais. E, por fim, Paulo fala do presente ou do porvir. O que é o presente? É o aqui, é o agora. O que é o porvir? É o amanhã, é o futuro, é aquilo que nós não sabemos. Nem o nosso aqui e agora nós governamos, irmãos. Nós sabemos que estamos aqui pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, mas há coisas que são exclusivamente do foro de Deus. Se o Senhor resolver buscar a sua igreja nesta noite, aleluia, ora vem Senhor Jesus, nós não temos controle sobre isto, aleluia, porque são coisas exclusivamente de Deus. É por isso que nós precisamos andar alicerçados no amor de Deus todo o tempo, seja agora, seja amanhã, seja depois, porque são situações que nós não temos controle. Amados, Paulo fala de questões dimensionais e de questões imaginárias. Quando ele diz sobre a profundidade, quando ele diz sobre a largura, quando ele diz sobre a altura, sobre o comprimento do... comprimento ou comprimento? Estou lendo aqui. Irmãos, esse meu óculos, misericórdia. Eu vou tirar ele, vou orar por ele. O olho está bom. É esse óculos que só a graça. Vou orar por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E também ele fala sobre criaturas. A profundidade é o quão longe algo vai para trás ou para baixo. A largura é o quão grande algo vai para os lados. A altura é o quão longe algo pode alcançar para cima, no sentido vertical. O comprimento ele não tem direção física, não tem uma direção fixa. E qualquer criatura, Paulo fala também, a criatura são seres criados, que existem, e também podem ser seres imaginários. Por isso que nós colocamos aqui questões dimensionais e questões imaginárias. Irmãos, Paulo vem falando tudo isso, toda essa verdade, toda essa riqueza, neste texto de Romanos, neste texto aos Romanos. O que nos resta, irmãos, observar? Nada nos separará do amor de Deus. Primeiro ele fala de uma forma muito, muito interessante, ele faz a pergunta, o que nos separará? Depois ele fala, eu estou certo. Ele tem confiança, ele tem firmeza. Algo que nos é interessante é nós termos confiança no Deus que nós servimos. Confiança no Deus que nós professamos nesta terra. Às vezes eu não sei se é porque a gente não vê Deus, né? Só em casos muito, muito especiais como Moisés, e ainda foi com uma cortina de fumaça, né? Uma nuvem, que Deus falava com Moisés. Mas Deus é Espírito, Deus é Espírito, a sua palavra assim diz. E nós muitas vezes temos dificuldade de crer, confiar, esperar. E nós entramos em situações essas que Paulo descreveu aqui, certo? Nós entramos nelas muitas vezes, sejam questões materiais, sejam questões físicas, sejam questões emocionais, sejam quais forem. Nós muitas vezes nos enveredamos por isso. Por quê? Por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa preocupação. Quando o Senhor fala, não vos preocupeis com o que há vez de comer ou que há vez de vestir. Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu com tanta glória e com tanta formosura. Aleluia! O que é isso, irmãos? Isso é amor declarado.
Isso é amor descrito e evidenciado do Senhor Deus nas nossas vidas. Nós estamos hoje aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Nós não sabemos quantos livramentos o Senhor já nos deu. Nós não sabemos de quantas situações difíceis o Senhor já nos livrou. O Senhor já nos separou. E quando Paulo fala sobre todas essas coisas, ele resume e diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia! E, irmãos, nem que a gente fique esperneando igual bebê, não separa. Deus não deixa de nos amar. Mesmo que nós estejamos na mão de Deus, e ali mexendo, pulando, querendo sair, menino na mão, segurando na mão do pai ou da mãe, que quer, o pai já está andando meio assim, né? Um pé para frente, 2 para trás, e o menino está com 5 pés lá na frente, não é só 2 não. Ele está com 5 pés, ele quer correr, ele quer alcançar, nem assim, irmãos, o Senhor Deus vai deixar de nos amar. Mas será que nós podemos somente nos fiar no amor de Deus, e não fazermos nada com relação a esse amor? Será que nós devemos ser estáticos, passivos, inoperantes com relação ao amor de Deus? O amor de Deus é tão grande que Ele nos constrange a amá-lo também. Aleluia! Antes que nós fôssemos formados, antes que nós soubéssemos o que era luz, o que era dia, o que era vida, antes de tudo isso, o Senhor já nos amava. Aleluia! Foi por amor que Deus criou todas as coisas. É por amor que Deus sustenta todas as coisas. É por amor de Deus que existe um céu te esperando. Aleluia! É por amor de Deus que o seu Filho desceu da glória e se entregou na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado, sangue redentor, sangue remidor, sangue do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! É por amor que Deus te dá alimento. É por amor que Deus te dá a casa que você mora. É por amor que Deus te dá o estudo. Antes de tudo, Ele te dá a inteligência para estudar. Ele te dá a inteligência para construir ou para contratar construtores. É por amor que Deus te sustenta. É por amor que Deus nos mantém. É por amor que Deus permite que nós, principalmente aqui no Brasil, podemos gritar com toda a voz e com aparelhos que aumentam, que amplificam as nossas vozes, a anunciar do seu amor e da sua salvação. É por amor, aleluia, aleluia, aleluia. É por amor que Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, aleluia, mas eu vou preparar-vos um lugar, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também. O amor de Deus é tão grande que Ele nos quer perto, Ele nos quer junto, aleluia. Eu acredito que Deus não sente falta de alguma coisa, Ele não sente falta de nada, mas nós sentimos falta de afeto, falta de comunhão, falta de congregação. E Deus é tão maravilhoso que traz um de lá do Lago Azul, traz outro lá do lago também, só que do sul, traz outro lá da Ceilândia, vai trazendo. Vai juntando o povo, para estarmos juntos e entendermos o calor do seu grande amor sobre as nossas vidas. Entendermos o calor da comunhão, que só pode existir no meio de um povo que adora a Deus. A comunhão só pode existir na família daqueles que adoram a Deus. A comunhão e o amor verdadeiro só pode existir no coração do servo do Senhor. Aleluia! O amor que o mundo conhece é o amor eros. O amor, muitas vezes, que o mundo conhece é o amor filial, mas o amor verdadeiro de Deus só conhece aqueles que se chegam a Ele. É a nossa parte, irmãos, nos chegar a Deus, nos chegar ao Senhor e procurarmos fazer a sua obra e procurarmos fazer aquilo que lhe agrada. E finalizando, meus queridos e minhas queridas, em Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, o mesmo Paulo, ele fala assim, olha, o amor jamais acaba. Aleluia! Eis um dos princípios da eternidade de Deus, porque Deus é amor, e o amor não acaba nunca, amados. E nós vamos para um local que no mesmo 1 Coríntios 13, Paulo diz que lá nós conheceremos como nós somos conhecidos. O louvor lindo, maravilhoso, vai continuar lá no céu, mas as profecias vão acabar, as dores, aleluia, elas vão acabar, as emulações dos nossos corações,
vão acabar. As nossas preocupações vão acabar, irmãos. Tudo que diz respeito à terra vai ficar na terra. Aleluia! Mas o amor, ele jamais vai acabar. Aleluia! E ele está firmado em nossas vidas, através de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Repita comigo agora com convicção: Deus me ama. Aleluia! E é por isso que nós somos mais que vencedores. Ele nos ama e é por nós. Coloquemos-nos de pé nessa noite. O pastor Elias estava solando, fazendo um fundo de um hino aqui. Eu sei que, o teu nome é santo. Cadê a equipe de louvor? Que eu só lembro dos hinos, mas cantar que é bom é com vocês. Amém? Aleluias. Cadê os jovens? Eu sei que vocês não ensaiaram, nos desculpem, mas esse hino falou, o pastor Elias estava aqui solando e eu estava sentado ali. E esse louvor foi entrando no meu coração. Aleluia. Quem ama, declara a santidade de Deus. Quem ama, procura viver em santidade com Deus. Aleluias. E nós vamos declarar nessa noite: o teu nome é santo. Teu nome é santo. Aleluias. Louvado seja Deus. Desculpem a equipe de louvor, amém? Mas vocês são excelentes, entendeu? E quem sabe, já vai fazendo. Louvado seja Deus. Declare. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam.
Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor. Amém? A igreja pode se assentar, estamos quase caminhando para o final do culto.